Conversa com Tiago Nicolau. Tiago Nicolau de Araújo é empresário brasileiro e consultor Remax imobiliário de alto nível. Tiago, primeiro, antes de entrar no ramo imobiliário, na sua vinda para Portugal e etc., eu quero que você fale sobre a sua formação acadêmica iniciada no Brasil. Claro. Primeiro, obrigado pelo convite, Maurício. É um prazer estar aqui conversando contigo. Prazer é nosso. Eu tive uma carreira acadêmica no Brasil muito ligado à área de humanidades, num primeiro momento. Eu trabalhei 15 anos nessa área bem específica de humanidades. A minha primeira formação foi em História. E fiz História na PUC de Porto Alegre. Depois do curso, eu ingressei como professor do Estado do Rio Grande do Sul e dei aula por 4 ou 5 anos direto para todas as áreas do ensino básico e secundário. A partir dali, eu entrei para o mestrado em Sociedade Ibero-Americanas e trabalhei especificamente numa área que tinha a ver com busca de identidades culturais, com trabalho específico na área artística das manifestações culturais em diversos espaços sociais, vamos dizer assim. Nesse meio caminho da minha vida, logo depois, vamos dizer assim, os primeiros 8 anos, 9 anos, eu trabalhei muito como professor de sala de aula e pesquisador part-time, né? Mas cada vez fui chegando mais próximo das áreas de gestão, até que resolvi investir e fazer o meu doutoramento. Entrei no doutoramento numa universidade, lá no sul do Brasil, e fiz o doutorado sanduíche em Berlim, onde nós vivemos, minha esposa também fez, né, na Alemanha, e nós vivemos em Berlim um pouquinho mais de um ano. Fizemos todo esse doutoramento lá e começamos a fazer as atividades de pesquisa e contato aqui com a Europa desde basicamente há 10 anos atrás. No doutoramento, quando nós passamos um ano em Berlim, nós percebemos que aqui era um ambiente muito mais interessante para a gente viver, pela nossa perspectiva profissional, do que o próprio Brasil, né? Depois do doutoramento, nós voltamos ao Brasil, eu assumi um cargo de direção de uma faculdade, onde eu era muito mais responsável pela estrutura didática e os trabalhos junto ao Ministério da Educação e a abertura de sucursais pelo Brasil inteiro. Então foi um trabalho muito mais administrativo do que propriamente como professor ou pedagógico nesse sentido, né? E logo depois surgiu Portugal nessa história? Portugal sempre esteve presente. O primeiro congresso que eu vim aqui na Europa foi uma palestra que eu fiz em Berlim e um congresso gigante de educação que teve aqui na Universidade de Lisboa. Então esse foi o primeiro passo que eu dei aqui em Portugal. A partir do contato que eu tive aqui, nesse mundo universitário, eu me interessei demais pela estrutura de Portugal, não só como um professor que sempre trabalhou a história do Brasil e Portugal, né? Não há nem o que dizer sobre isso, mas aquele contato do dia a dia com portugueses, com o território português, isso me fez já ali naquele momento, há 10 anos atrás, começar a pensar em, daqui a um tempo, estabelecer raízes aqui em Portugal, né? Nós ainda tínhamos uma dúvida entre Portugal e Alemanha. Eu sou cidadão alemão também. A minha família, por parte de avô, veio da Alemanha para o Brasil, os imigrantes alemães do sul do Brasil, e nós também temos muita afinidade com a Alemanha, não só por questões culturais de família, mas porque também nos demos muito bem nesse sentido profissional acadêmico por lá. Mas Portugal também. Então nós tínhamos, vamos dizer assim, o coração dividido entre Portugal e Alemanha num primeiro momento, mas Portugal acabou vencendo, vamos brincar assim, a disputa, por culpa de todas as condições que Portugal oferecia para os nossos projetos de vida. Feito isso, né, quando eu voltei para o Brasil, depois do doutoramento, e trabalhei nessa área de gestão da universidade, nós então colocamos em prática mesmo um plano, colocamos uma data de uma maneira mais específica, para poder estabelecer vínculos com Portugal de maneira mais efetiva. Nesses 3, 4 anos que ficamos no Brasil após o final do doutorado, nós começamos a fazer viagens constantes aqui para Portugal, justamente para estabelecer vínculos com o território, entender o que se passa. Eu fiz muitos estudos de análise do mercado português nas diversas áreas, mas num primeiro momento, numa área muito mais ligada à gestão educacional, de perceber como é que era a estrutura educacional do Brasil e de gestão. E aí eu vi o quanto o mercado português, principalmente após a crise de 2008, começou a trabalhar a abertura para estrangeiros que vinham aqui com ideias de empreendedorismo, né? E isso nos atraiu demais. E há 3 anos atrás, decidimos então vender as nossas coisas no Brasil, basicamente,
e estabelecer residência aqui em Portugal. Você, sua esposa e sua filha. Exato. A minha esposa também é da área de educação, trabalhou muito tempo no Brasil também, sempre na área de educação, e continua trabalhando na área. A minha esposa não saiu. Eu, na minha trajetória profissional, mesmo lá no Brasil, comecei gradativamente para a área administrativa e de gestão. A minha esposa não, ela sempre trabalhou na área da educação, cada vez mais aprofundado na área de educação e também na área da psicologia. Tanto que depois ela acabou fazendo curso de psicologia lá no Brasil. E sua filha? Minha filha sempre foi da área de artes. Então ela estudou o ensino médio, né, o ensino secundário na Alemanha, voltou para o Brasil, encerrou isso e aqui ela faz o ensino universitário, faz desenho aqui na universidade. E você começou a investir no ramo imobiliário através da Remax, que inclusive é nossa parceira. Exato. O Thiago também é nosso parceiro. Sempre que nós temos uma demanda específica de clientes que querem algo desde o mais corriqueiro ao mais especial, o Thiago assume isso por vários motivos. Primeiro que o Thiago é uma pessoa com uma ótima formação, como nós já acabamos de ver, é uma pessoa que conversa com muita simplicidade, com muita facilidade, é uma pessoa que não é um corretor que está desesperado para passar o imóvel para frente. Ele é um corretor que respeita a demanda do cliente, porque nós, brasileiros, temos uma visão muito específica em relação ao que nós queremos. Exato. Que é completamente distinta da visão de um português, de um francês, de um indiano e de um chinês. Exatamente. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O que é o perfil? Como é que é o perfil do brasileiro em Portugal? O que ele quer em Portugal? Exato. Eu percebi, e isso tem muito a ver com a minha própria experiência, porque quando nós viemos a Portugal, eu pesquisei por conta lá do Brasil os imóveis aqui. E como eu estava acostumado na altura que estava na Alemanha, você faz muito online as coisas lá, enquanto aqui as coisas são muito mais presenciais, né? E isso é uma coisa positiva, porque a gente consegue perceber o que a pessoa tem de gosto pessoal. E eu vejo que os brasileiros que vêm para cá, tanto o brasileiro que busca um arrendamento mais simples, quer começar a vida num apartamento pequeno, um pouco mais barato, assim aqueles que compram imóveis com alto valor agregado, todos eles têm um perfil inicial, principalmente aqueles que não conviveram no território europeu, em especial aqui em Portugal, que é com a segurança. Nós temos, infelizmente, o problema gravíssimo da segurança no Brasil. Eu passei por isso, eu fui sequestrado no Brasil, eu passei por vários assaltos, é uma situação muito complicada. Sei o que é a sensação de insegurança de maneira muito significativa, e quando o brasileiro chega aqui, ele procura de maneira muito específica um imóvel que dê essa mesma sensação de segurança que ele tinha no Brasil. Então, ele dificilmente quer um imóvel num nível térreo, por exemplo. Porque ele acha que vão entrar na casa. Ou uma casa muito isolada, no meio do nada. Não há jeito. Uma casa que não tenha cerca, né? Que não tenha um portão muito alto, que não tenha sistemas de segurança. Ele chega aqui, ele pede sempre um andar mais alto, um condomínio fechado. E ele, quando chega aqui, percebe que é difícil encontrar condomínio fechado, como a gente tem no Brasil, que passa a ser um clube, né? Um condomínio fechado no Brasil é um clube privado. Isso não tem em qualquer né? lugar. Aqui em Cascais, em Sintra, a gente vê muito disso, no Estoril. Mas se for ler em outro lugar qualquer de Portugal, isso realmente não existe. Não existe, não existe. E quando ele existe, ele é muito mais pensado na facilidade para as pessoas terem do que propriamente na segurança. Claro, com o perfil de brasileiros, a gente sabe de muitos condomínios que os brasileiros compram de maneira mais significativa porque eles trazem isso e buscam algo como eles tinham lá na segurança aqui. Passado 2 ou 3 anos, eles percebem que o país é realmente seguro. Mesmo aqui, a gente está falando de Lisboa, Cascais, Oeiras, mesmo aqui o nível de segurança é muito alto. Eu, por exemplo, moro num apartamento térreo com um deck na frente e nunca ninguém entrou. A gente esquece as coisas ali na frente, nunca sequer mexeram, né? O carteiro, quando passa ali, isso que eu moro numa área central aqui, né, de Cascais, o carteiro, quando passa ali, ele deixa encomendas, livros em cima do muro e as pessoas não pegam. Então isso para nós brasileiros é algo meio impensável num primeiro momento. Você tem que se acostumar ao país para perceber que isso é uma realidade. E o cliente, quando chega do Brasil, ele chega com essa percepção. E eu já percebi que não adianta eu dizer, olha, veja bem, não se preocupe com isso, eu consegui um apartamento excelente. Que Você não vai conseguir vender essa ideia. Nós não vendemos, porque eu não vendi para mim. Eu só pude perceber isso com o tempo. E todo mundo que vende lá vai perceber isso com o tempo. E eu já nem perco mais meu tempo, salvo as pessoas, claro, que já conhecem, né? Mas mostrando esse tipo de imóvel. As grandes moradias, e você vê aqui o nosso exemplo de Cascais, aqui no bairro do Rosário.
você tem grandes moradias com um nível de segurança baixo, se pensar num parâmetro do Brasil para a mesma moradia. As pessoas, quando levantam um muro alto, elas procuram muito mais uma discrição e ter seu espaço fechado para que ninguém de fora fique olhando, mas elas não estão preocupadas com uma segurança total contra uma invasão, porque os portões são ridículos de se abrir, né? Muitas vezes eles já estão abertos, né? E não tem cerca elétrica. Claro que existe câmara de vigilância. Evidente, evidente. Existe até muita, mas cerca elétrica ou aqueles arames, as concertinas, isso é uma coisa que se colocasse em algum lugar em Portugal, acho que ia ser um caos. Exato. Mas enfim, depois de falar um pouco dos brasileiros, fale um pouco sobre outros povos que te chamaram a atenção, sobre as peculiaridades. Eu trabalho também muito aqui com o norte europeu, principalmente pelo tempo que já vivi lá, e aí para mim isso tem algo né, de familiaridade, né? E eu também conheço bem a percepção do que os alemães querem aqui. Então nós temos assim, né, o norte europeu, os alemães de modo geral, eles querem sempre imóveis muito próximos à praia, porque de frio eles já têm o suficiente lá o ano todo. Então eles querem algo que seja próximo ao mar e eles não têm problema no sentido de, olha, eu tenho um determinado valor, pode ser mesmo um apartamento muito menor do que eu compraria numa outra região, mas eu quero ficar com essa proximidade, né? O francês já é um pouco diferente nesse sentido, ele busca bairros de charme. Ele gosta no núcleo central de Lisboa, Príncipe Real, esses espaços onde ele vai ter os cafés, aquelas coisas que nós temos como elemento cultural da França, ele busca aqui também, né? Quer morar em Alfama, ele quer estar o tempo todo naquele lugar que a gente adora passar. Exato. Mas não quer ficar. Exato, exato. São apartamentos de passagem, né? Para nós, mas ele gosta de viver ali e fica ali, né? Já os chineses buscam sempre moradias. É muito difícil encontrar chineses que compram apartamentos. Até acontece, é claro, né? Mas, de modo geral, todos os clientes chineses que eu atendi, e ontem mesmo eu estava circulando com uma família chinesa, eles estavam procurando moradias em Oeiras. E querem sempre um bom custo-benefício mesmo que eles tenham que remodelar. Eles não se importam em comprar uma moradia que precisa de uma remodelação que vai levar 1 ano e meio para eles ocuparem a casa, mas se tiverem num bom preço e tiver num local que eles gostem. Eles veem essa questão do longo prazo de uma maneira mais própria do que nós vemos. E tem aquelas coisas de superstição, de Feng Shui também, que tem que estar virado para cá, virado para lá, não pode ter isso, numeração, não pode ter aquilo. A numeração de casa, a gente já sabe mais ou menos o que eles gostam, o que eles não gostam. Se você passa, por exemplo, casas que passam a linha do trem muito próxima, eles evitam. Claro, quando é por um investimento, é um investimento, mas para a vida deles, né? Eu já tive algumas moradias comercializadas na região aqui da linha de Cascais, muito próximos à linha do trem. E o que para muitos, principalmente portugueses, é uma maravilha, porque eles vão estar ao lado. Próximo na estação. E eles sabem que uma vez que você fecha ali a porta, com vidros duplos, com isolamento, você não ouve nada, né? E eu mesmo moro muito próximo, né? Já nem ouço mais isso. Mas o chinês vê aquilo como uma outra visão, não só uma visão de que aquilo pode desvalorizar, mas uma visão que tem muito mais a ver com essa questão holística, vamos dizer assim, do que com qualquer outra coisa, né? Do mesmo modo, cada população tem peculiaridades para isso, né? Aqui em Portugal nós vamos ter, especialmente além de brasileiros e chineses, britânicos, franceses e alemães. Aqui em Cascais nem se fala. Cascais, especialmente, há muitos alemães. Quando a gente vai no mercado aqui próximo, o Jumbo, um grande mercado, você vê muitos produtos que eu encontrava na Alemanha. Há 2 grandes redes de mercados aqui que são mercados alemães. Lidl e o Aldi. Então lá eu encontro os produtos que eu comprava quando morava em Berlim. Então você vê, não são só produtos portugueses, são produtos propriamente alemães. E andando pelo mercado nós ouvimos as pessoas falando em alemão. Então, há uma busca por esse tipo de comércio, o que nos mostra que, principalmente nessa região que vivemos, Lisboa, Oeiras e Cascais, Sintra também, é claro, né? Há uma multiculturalidade. Se atende tudo. Uma comunidade muito internacional, realmente. Exato. O Thiago nos atende sempre que nós precisamos de algo especial. Através do nosso setor de vistos, se você quiser ajuda para escolher um imóvel, não faça nada à distância. Entre em contato conosco, que nós sempre teremos o apoio de alguém com conhecimento e experiência do Thiago para nos auxiliar. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício, mais uma vez. Meu nome é Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.